Meu nome é Geraldo de Lima Rodrigues Júnior, eu sou produtor rural e estamos em Mogi das Cruzes. Esse sítio ele sempre foi da família, já pertencia ao meu avô. Então desde a década de 50 que o meu pai trabalhou aqui, sempre viveram do sítio, né, a família toda. Então teve uma época que aqui não tinha outra opção de renda que não a fabricação de carvão para indústrias siderúrgicas. Então as áreas desmatadas para fazer carvão, depois com a queda da produção de carvão, eles passaram a tornar essas áreas agricultáveis. E então na década de 70 até 90 meu pai trabalhou com agricultura, né, nessa região. E isso ficou até a década de 90. Depois, em 90, meu pai criou rã. A gente teve produção de rã. No ano 2000 também paramos com a rã e retomou a agricultura. Estamos no sistema orgânico de produção desde o ano de 2002, com certificação orgânica. Cada época você tem algo que está em desenvolvimento. Então, na época não se tinha outra fonte de renda a não ser carvão, porque tinha demanda grande por carvão na região. Então, não se tinha nem terra aberta. Com a terra aberta veio a demanda por alimentos e tinha uma cooperativa na região que comprava bastante alimento, produtos de origem vegetal, então veio a opção pela agricultura. Depois o meu pai teve um boom do caqui, ele produziu caqui. Depois veio essa opção de criação animal com ranicultura, criou rã. A rã caiu também, muita complicação por doença, enfim. E aí veio essa retomada pela agricultura. Aí a gente já ouviu falar em agricultura orgânica, foi se interessar saber o que era. E a agricultura orgânica foi o que a gente resolveu desenvolver desde do ano 2000 em diante. Quando a gente começou, eu ia nas reuniões e eu lembro que nas reuniões só tinha muitos japoneses, que eram os produtores da região, e todos bem idosos, né? E eu era o único moleque no meio das reuniões, né? E eu anotava tudo, eu prestava atenção e eu fui desenvolvendo. No final desse grupo de certificação de orgânicos, somente a gente mesmo que terminou o curso. Os antigos, os japoneses, enfim, os outros que já tinham a experiência com a agricultura não mudaram, continuaram com a agricultura convencional e a gente certificou com a agricultura orgânica em 2002. Hoje tem mais opções, eu acho que do mercado de insumos para a agricultura orgânica. Na época não tinha, era tudo muito básico, muito rústico. Então você era um orgânico, como é que eu vou dizer, não mais orgânico, mas um orgânico mais natural, mais, né, sem o uso de insumos externos. Então você tinha que desenvolver as coisas na propriedade. Hoje você tem insumos para comprar quase que tão equivalentes à agricultura convencional. Tem insumo para tudo, para lagarta, tem para fungo, tem para doença, orgânico, com certificação. Mas eu acho que por ter aprendido a lidar com isso sem a necessidade da compra desses insumos externos, a gente aprendeu a desenvolver uma agricultura mais enxuta, mais básica, né? Então é o produto no campo se desenvolvendo com fatores, convivendo com os fatores climáticos, as adversidades, e a gente desenvolvendo técnicas de manejo que preservem essas características do produto, da sua naturalidade, dele crescer com as condições que ele tem para se desenvolver, não ficar conduzindo ele de uma maneira que ele se torne um produto mais adequado ao momento, mas produto natural que ele... Eu mesmo fui trabalhar na cidade. Eu com 18 anos eu fui trabalhar na cidade e meu pai mesmo queria que eu continuasse na cidade. Eu percebi que a vida não era legal, porque eu tinha que acordar cedo, pegar um ônibus, andar vários quilômetros e trabalhar o dia inteiro e depois voltar a almoçar rápido e voltar para casa e no outro dia dormir, acordar e passava-se assim. Ganhava pouco e não era valorizado no que fazia. Então eu falei, e o meu pai na contramão estava voltando a produzir, sem ajudante, trabalhando bastante e também ganhando pouco. Eu falei, então vamos juntar os dois num trabalho só e melhorar a condição. Foi o que eu pensei e deu certo. Eu pedi demissão e voltei a trabalhar, comecei a trabalhar no sítio. Isso é o que acontece com boa parte da minha geração, né, da época. Muitos foram trabalhar na cidade, muitos filhos de japoneses foram para o Japão e não voltaram mais, ou voltaram, mas quando a pessoa tem uma condição melhor, ela não investe no campo. É raríssimo você ver um japonês que era da roça,
foi para o Japão, conseguiu acumular algum dinheiro e quando volta ele volta a investir na roça. Ele não volta, ele investe num comércio, ele monta uma loja, qualquer outra coisa, mas ele não volta para o campo, porque foi muito judiado, é um setor muito desvalorizado, então ele não quer investir naquilo que ele sofreu. A mesma coisa com os filhos, eles veem o pai e a mãe sofrendo a vida inteira, vê que a vida não é fácil, ele não quer aquilo para ele, nem o pai quer aquilo que ele sofreu para o filho. Então eles procuram qualquer outra coisa, mas que seja mais confortável. E eu penso o contrário, eu penso que se a gente trabalhar e valorizar, acreditar no que faz, a gente consegue ter bons resultados. Foi o que a gente desenvolveu desde então. Mas boa parte não chega a pensar da mesma forma. Talvez por falta de conhecimento, por falta de estrutura, por falta de coragem também. Mas vai do perfil de cada um, né? Mas da minha geração poucos continuaram no campo. O produto que vem de agricultura familiar, ele é um produto que cada vez mais ele está sendo conhecido como um produto especial, de qualidade, né? Então eu acho que para o futuro a agricultura familiar é o setor que mais vai crescer, se os filhos acreditarem no trabalho dos pais e forem bem valorizados e continuarem isso daí. Eu acho que o que a gente precisa é um trabalho de valorização do produtor, do produto do campo, para fazer com que os filhos queiram continuar o trabalho dos pais. Porque a agricultura geralmente ela é passada de geração em geração. É difícil alguém que o pai era médico, empresário, advogado, engenheiro e o filho quer ser agricultor. Acho que ninguém quer ser agricultor, dificilmente, né? Ele até pode ter um apreço pela agricultura, cultiva um vasinho lá em casa, no quintal e tudo, mas você falar, compra um sítio e vai trabalhar e vai viver disso, é arriscado, é difícil. Então, como não se formam muitos engenheiros agrônomos, mas não se formam agricultores. Não tem escola de agricultura para formar agricultor, tá? Então eu acho que se não tiver um investimento na base, no campo, nos filhos de agricultores, vai ser cada vez mais a agricultura, as pequenas propriedades vão ser vendidas para virarem loteamentos e inchar cada vez mais o campo com moradias e que não agregam nada ao campo, o setor tende a enfraquecer, enfim, não sei que rumo toma, né? Acho que a valorização da agricultura familiar é fundamental para o desenvolvimento do setor. O que mais me deixa feliz é saber que a gente contribui para a alimentação das pessoas de forma saudável e que essas pessoas retribuem isso para a gente com um sorriso, com um agradecimento, sabe, com uma forma de a gente saber que não é só o que a gente produz, sabe? Acho que é o que a gente faz como um todo. A relação com os mercados convencionais, né, com supermercados, com redes de varejistas, ela se dá de uma forma muito gananciosa, muito ruim de trabalhar. Você tem um comprador que ele quer ao mesmo tempo qualidade, quantidade e preço baixo, e demora para te pagar ainda. Então é uma fórmula difícil de ser trabalhada, né? Ainda mais com a agricultura orgânica. Então o mercado a gente tem que ser competitivo e ao mesmo tempo não consegue. Como é que eu vou, para eu ter qualidade, eu tenho um custo maior, e como é que eu vou ter qualidade, quantidade e custo baixo? É muito difícil de chegar nisso. Então trabalhar com o mercado é complicado. Com o grupo de consumo já é diferente, porque a gente tem um preço justo para quem consome e para quem produz, e a gente tem essa facilidade de comunicação, então é mais fácil de entender uma geada, por exemplo, um granizo, um fator que acaba de um dia para o outro você não tem o produto para entregar. E o mercado ele não quer saber, ele quer o produto no dia que ele combinou, senão você está sujeito a uma multa de contrato, a uma quebra de fornecimento. Enfim, é super complicado trabalhar com o mercado. Eu prefiro 1000 vezes grupo de consumo e gostaria de trabalhar só com grupo de consumo.